Olá, meu nome é Ana Flávia, sou brasileira, faço parte de um grupo de pesquisas na Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje eu vou falar um pouco para vocês como os medicamentos entram na nossa cabeça. Vocês já pararam para pensar por que alguns medicamentos são capazes de entrar no nosso cérebro? Existem alguns dias que o nosso corpo se encontra cansado, esgotado, muitas vezes nós temos febre, outros dias nós estamos bastante irritados ou ansiosos, até mesmo preocupados, principalmente com a questão que nós estamos vivendo hoje, a questão em que o mundo se encontra, que é um cenário de pandemia. E muitas dessas vezes, então, esses desconfortos são capazes de promover doenças. E quando nós adoecemos, nós podemos simplesmente ficar em casa tentando descansar, ou ainda nós procuramos a farmácia em busca de um medicamento que pode ajudar. Ainda existem situações mais delicadas, mais graves, que nós procuramos o auxílio de um médico, para que ele então possa estar nos examinando e aí prescrevendo um medicamento que seria ideal para tratar a nossa doença. Mas e o que são os medicamentos? Os medicamentos são produtos farmacêuticos tecnicamente elaborados que têm a finalidade de promover uma ação curativa, profilática ou ainda paliativa. Então, quando o médico prescreve, por exemplo, um comprimido e o paciente faz uso desse comprimido, esse comprimido no nosso organismo, ele vai ser carreado até chegar a um local específico. Então, se o paciente, por exemplo, está queixando um problema no seu estômago, esse medicamento, após ser ingerido, ele vai chegar até o estômago. E como que ele chega lá? Esse medicamento chega lá porque ele é transportado aí pela nossa corrente sanguínea, pelo nosso sangue. Então, vamos pensar que o medicamento ele é transportado ou carreado aí ao longo de um rio. Então, o rio seria aí a nossa corrente sanguínea. E os rios, nós sabemos que banham aí os nossos países, as nossas casas. Aqui é uma foto da minha cidade, que é banhada por um importante rio brasileiro, que é o Rio São Francisco. Então, imaginem que esse medicamento, após ele ser ingerido, esse medicamento, então, vai chegar a locais específicos, a casas específicas no nosso organismo. Então, se o paciente está relatando uma dor no estômago e foi ao médico queixando dessa dor no estômago, é esse rio, seria então a nossa corrente sanguínea, que vai carregar esse medicamento até o estômago, até uma casa. Imagine então que o medicamento chegou aí ao local específico, como por exemplo o estômago que eu acabei de falar, ou poderia chegar, por exemplo, até o coração. Quando esse medicamento então chega nessa casa, como que esse medicamento atua? Então imaginem que o medicamento é uma chave, e a gente sabe que as chaves, elas vão se encaixar numa fechadura, e essas chaves, se elas tiverem uma afinidade por essa fechadura, elas podem abrir uma porta. Então, imaginem que o medicamento ele é uma chave e que ele vai agir em locais específicos, em fechaduras específicas. A gente sabe que não são todas as chaves que abre uma fechadura. É preciso que essa chave tenha um formato adequado para que ela consiga abrir uma fechadura. Então, quando o medicamento se liga ao seu local específico, seja no coração, seja no estômago, seja no pulmão, se esse medicamento tem uma afinidade por aquela fechadura que está no órgão, ele vai conseguir, então,
promover um efeito, ele vai conseguir promover aí, por exemplo, a abertura da porta. Sim, alguns medicamentos atuam então em locais específicos, inclusive no nosso cérebro. Mas como que os medicamentos são capazes aí de entrar na nossa cabeça? Bem, já adianto para vocês que não são todos os medicamentos capazes de entrar na nossa cabeça. Para que um medicamento consiga chegar ao nosso cérebro, esse medicamento ele tem que ter um componente, uma característica que a gente chama de lipofílica. Nossa, que palavra difícil! Sim, imaginem que o medicamento ele tem que ter ali um pouco de gordura para que ele consiga atravessar uma barreira que está protegendo a nosso cérebro. Essa barreira seria aí o que a gente chama de barreira hematoencefálica. Para facilitar, imagine então que o cérebro ele fica guardadinho, protegido por uma barreira, como se fosse uma barreira de futebol. Então, não são todas as bolas que são capazes de atravessar essa barreira, certo? E chegar até o cérebro. Então, alguns medicamentos que têm um componente aí, uma característica aí, tipo gordura, são capazes de atravessar essa barreira. Bem, o medicamento agora então chegou ao nosso cérebro, conseguiu atravessar essa barreira. Lá no nosso cérebro também vão ter fechaduras aí específicas para cada um desses medicamentos, para cada uma dessas chaves. Então, imagina que um medicamento, que é uma chave, conseguiu se ligar aí uma fechadura e promoveu a abertura, então, da porta. E quando ele abriu a porta, então, ele se deparou com muitos neurônios agitados, com o cérebro bastante excitado, bastante ativo. E o que esse medicamento, então, vai fazer? Vai promover aí um efeito de tranquilizar esse cérebro. Então, às vezes, quando a pessoa está muito ansiosa e aí quando a pessoa é diagnosticada pelo médico com um transtorno de ansiedade, esses pacientes, eles podem fazer o uso de um medicamento que vai agir no cérebro, acalmando ali o cérebro do paciente. E aí, esse paciente, então, começa a notar um efeito terapêutico desse medicamento. Ana Flávia, então eu estava usando o medicamento porque eu estava muito ansiosa, esse medicamento estava agindo no meu cérebro, agora eu já estou bem, eu não vou voltar mais no médico. Não, você tem que voltar no médico para que ele possa te avaliar novamente. E se você já estiver bem, esse médico vai retirar então esse medicamento. Por que você então tem que voltar ao médico? Porque se você continuar usando esse medicamento, imagina que ele é um medicamento que vai te acalmar, que vai te tranquilizar. Se você já está tranquila, se você já está calma, se você continuar usando ele, você vai ficar aí um pouco mais lenta, um raciocínio um pouco mais devagar. Você pode, inclusive, ter um pouquinho mais de sono e isso pode comprometer a sua vida. Então, é importante, sim, um acompanhamento médico. É importante ir ao médico para que ele te examine e, se necessário, te indique um medicamento, te prescreva um medicamento. E é importante também você voltar ao médico para que ele possa te acompanhar. E, se for necessário, então, ele já pode interromper o medicamento. Agora estamos entendendo. Então, quer dizer que os medicamentos podem se ligar a uma fechadura específica e aí promover a abertura da porta. Mas existem medicamentos que se ligam a essa fechadura específica e não abrem essa porta. Então, imagina que existem chaves que se ligam ali na fechadura, que se encaixam na fechadura, só que elas não giram na fechadura. Então, elas só ficam ali impedindo
que alguém coloque uma outra chave. Então, assim também são os medicamentos. Então, existem medicamentos que são específicos para um determinado local, para uma determinada fechadura, só que elas não vão abrir a porta, não. Então, eles ficam ali impedindo que outras substâncias produzidas pelo nosso corpo se liguem ali. É como se o nosso corpo também tivesse várias chaves capaz de se ligar à fechadura. E aí, quando você então utiliza um medicamento que se liga àquela fechadura e impede a fechadura de abrir a porta, o que você está fazendo? Impedindo que as outras chaves produzidas pelo nosso corpo se liguem ali e promova a abertura da porta. Assim como as chaves se desgastam, os medicamentos, eles também vão se desgastando, vão sendo degradados no nosso organismo e depois eles vão ser eliminados. E as principais formas de eliminação, vias de eliminação, é através das fezes e através da urina. Então, quando nós ingerimos um comprimido, esse comprimido cai na nossa corrente sanguínea. Se ele tiver ali um componente de gordura, ele é capaz de chegar ao nosso cérebro. Lá no nosso cérebro, esse medicamento, essa chave, vai se ligar a uma fechadura, abrir uma porta e promover, então, um efeito. Ou ainda, essa chave, que é o medicamento, pode se ligar à porta e impedir que outras chaves que o meu corpo produz, que são outras substâncias, se liguem e promovam um efeito. Posteriormente, esse medicamento, então, ele é eliminado do nosso organismo. E é dessa forma, então, que os medicamentos conseguem entrar e sair do nosso corpo. Muchas gracias por su atención. Yo no hablo español, pero espero haber podido hablar un poco sobre lo que sé de medicamentos y hasta luego.